Bolsonaro gosta de passar vergonha e de ser ridicularizado pela comunidade internacional, porque o discurso dele hoje na ONU foi outro vexame protagonizado pelo presidente brasileiro, mostrando que ele é um nanico diplomático. Bolsonaro corre atrás desesperadamente para evitar a derrota para o Lula no primeiro turno. E essa viagem internacional dele foi um fiasco. Só resta agora a Bolsonaro os debates, olha só, para que ele possa evitar a derrota no primeiro turno. Na sua opinião, o discurso do Bolsonaro hoje foi mais um vexame? Foi outro espetáculo ridículo? Vai ser possível ele apostar nos debates para não ser derrotado no primeiro turno? Deixa o like se você gosta quando o Bolsonaro passa vergonha e, claro, se inscreva no canal. E esse discurso do Bolsonaro de hoje, ele estava envolto com muita preocupação por parte dos apoiadores do Bolsonaro. Porque hoje pela manhã o Bolsonaro, ele amanheceu muito de pazinha virada, porque nós vimos o resultado ontem no IPEC, um resultado assim devastador para o Bolsonaro, aumento da distância dele para do Lula para ele, 16%, né, a distância muito longo, a distância muito grande, e a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno por conta de voto envergonhado no Lula, que era exatamente o que a campanha do Bolsonaro estava apostando, porque isso ocorreu em 2018, mas agora o voto envergonhado está com o vetor oposto, indo para o lado do Lula. Eu já expliquei tudo isso para vocês na análise da pesquisa do IPEC, link aqui no card. E aí o que aconteceu? Hoje pela manhã, no horário de Nova York, o Bolsonaro estava muito raivoso. E havia uma grande apreensão por parte dos aliados que ele pudesse protagonizar mais um vexame internacional falando bobagens, como foi em Londres. E aí, aqui e acolá, o pessoal foi conversando, foi tentando persuadir o Bolsonaro e ele topou fazer um discurso de estadista, nada de discurso beligerante. E foi um discurso assim, se ele não fosse o primeiro a discursar, isso ninguém teria ouvido Bolsonaro. E ele tem a sorte, né, porque o Brasil tradicionalmente abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, é o discurso inicial. E ele foi lá, começou a falar de corrupção, falou que o governo dele liquidou a corrupção, e depois ele atacou o Lula indiretamente, falou da pandemia, falou que o Brasil imunizou as pessoas, que o Brasil buscou os imunizantes, que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil falou da Petrobras, falou um monte de coisa que, preço da gasolina que ninguém liga. Ninguém se importa com isso, pessoal, porque a comunidade internacional não tem detalhes minuciosos sobre o que é o Brasil. Na verdade, a comunidade internacional acha que o Brasil é uma grande praia e floresta. Até no Mato Grosso do Sul eles acham que tem praia, porque essa é a visão que o mundo tem. Então ninguém está se importando com isso. E o discurso do Bolsonaro mostra que ele é um nanico diplomático. Foi um discurso, mais uma vez, para dentro da bolha, e um discurso que as pessoas começaram a falar assim, mas o que esse cara tá falando? O problema do Bolsonaro é que como ele não tem credibilidade, tanto aqui dentro como lá fora, o que ele fala não tem peso algum. E aí alguns embaixadores, diplomatas que estavam ali presentes, começaram a falar assim, mas o que esse cara tá falando? Ele acha que nós somos idiotas? Ele acha que nós somos burros? Ele está duvidando da nossa capacidade? Ele pensa que nós não sabemos o que aconteceu no Brasil durante a pandemia? É claro que nós sabemos. É claro que nós temos essas informações. E outra, que esse tipo de discurso dele de campanha não cabe aqui. Não é para ele fazer esse tipo de discurso aqui na ONU. O que ele está fazendo lá? Então, mais um vexame, mais um papelão, um pastelão do Bolsonaro internacionalmente. E um discurso, pessoal, que pelo fato dele não ter tido a cara do Bolsonaro, a identidade do Bolsonaro, porque foi um discurso lido, é um discurso que não repercute, é um discurso que não toca, é um discurso que, em outras palavras, usando aí uma palavra que Bolsonaro entende muito bem, é um discurso broxante. E na sua opinião, foi um discurso broxante? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal, isso é muito importante. E esse discurso, né, do Bolsonaro foi um discurso sem improviso. Porque havia esse temor que o Bolsonaro pudesse fazer um discurso beligerante, um discurso de ataque. Então foi um discurso feito pelo Ciro Nogueira, pelo marqueteiro do Bolsonaro também, o Duda Lima, o marqueteiro do Centrão, para evitar que o Bolsonaro falasse alguma coisa ou fizesse alguma coisa de improviso que pudesse repercutir mal. Igual foi a viagem para Londres, né? Bolsonaro foi um vexame a viagem para Londres, repercutiu na imprensa internacional, os ataques dos bolsonaristas, o comportamento do Bolsonaro. Então era esperado que com esse discurso da ONU, o Bolsonaro ele pudesse
melhorar um pouco a imagem dele, mas não foi isso que aconteceu. Se mostrou alguém pequeno, se mostrou alguém que não sabe dialogar para o mundo, mostrou-se, como eu falei no início do vídeo, um nanico. E o problema do Bolsonaro, pessoal, é que a forma como ele dialoga, os ataques do Bolsonaro, para ele tem um lado muito positivo, claro, porque ele consegue centrar a atenção da mídia para si. E o discurso da ONU é um palanque, ou foi um palanque, porque já aconteceu, que nem Lula, nem Ciro, nem Simone, nem mais ninguém possui. Então ele falou como se ele estivesse numa propaganda política, numa propaganda de campanha, como nenhum outro adversário tem esse poder. Só que aí o que acontece? Sem um discurso beligerante, sem um discurso de ataque, sem um discurso agressivo, a fala dele não repercute na imprensa, dá uma notinha. Então aí que tá um problema. Porque se o Bolsonaro ele não é agressivo, ele não faz as bolsonarices dele, ele não consegue repercutir na imprensa. Mas se ele fizesse um discurso beligerante, um discurso raivoso, ele poderia afastar o apoiador mais moderado, aquele que está indeciso, e aquele que vai decidir o pleito no primeiro turno em favor ao Lula. E aí o que ele faz? Ele afina o discurso. Ele fica centrado, joga ali dentro da gaiola que foi imposta para ele no Centrão. Só que dentro da gaiola ele não repercute. Fica um discurso brando, fica um discurso que vai repercutir pelo fato de ele ser um presidente, mas não ganha as redes sociais, não ganha absolutamente nada. Então, se correr o bicho pega, se ficar o Ciro Nogueira come, ficou uma situação para o Bolsonaro muito ruim. Então, a viagem que ele fez para Londres e para Nova York não surtiu o efeito que ele esperava. Na verdade, o Bolsonaro sai pior do que ele viajou, deveria ter ficado no Brasil. Mas se ele fica no Brasil também, poxa, perdeu a oportunidade, olha só como você é ridículo, como você... Então é uma situação complicada para o Bolsonaro. E por que é complicado? Porque ele é um incompetente, pessoal. Bolsonaro chegou agora, no último ano de governo, cometendo um desastre com a população mais pobre. Bolsonaro para a classe trabalhadora foi terrível e ele está sendo derrotado não pelo aquilo que ele falou, mas por tudo aquilo que ele fez para a população mais pobre. Então ele chega e fala que a população brasileira enfrentou bem a pandemia. Mentira! Porque nós temos 3 lares, 3 famílias, 30% da população brasileira sofre com insegurança alimentar. Então como ele vai falar que ele está alimentando? Não está. Não está. E é por isso que ele está perdendo. Já fiz vídeo trazendo detalhes sobre esse meu argumento. Vou deixar o link aqui no card para que você entenda por que o Bolsonaro está sendo derrotado. Não é por conta do comportamento dele, mas sim pelas atitudes dele. E desperdiçando essa chance na ONU, que eu não sei também se ele teria algo para fazer de diferente, resta ao Bolsonaro somente os debates. Nós temos mais 2 debates programados, o debate organizado pela revista Veja e o debate organizado pela TV Globo. O da revista Veja vai ser agora no final de semana e o da Globo na próxima quinta-feira. O que ele pode fazer? Ele não é muito bom nos debates, o Bolsonaro. Tudo bem que no último debate ele teve um desempenho interessante, até a bobagem que ele falou da Vera Magalhães, e ele foi o pior de todos os participantes do debate, porque atacou a Vera Magalhães. Mas eu não acredito que em futuros debates o Lula, o Ciro não estarão preparados para enfrentá-lo, porque ele pegou o Lula de surpresa. As informações que nós temos é que o Lula não esperava um ataque do Bolsonaro a respeito da corrupção como ele fez no debate da Bandeirantes. Mas agora, praticamente um mês depois, né, o Lula já está mais preparado, já está mais alinhado para aquilo que o Bolsonaro pode ou não fazer durante o debate. Então, esperar que o Bolsonaro possa reverter o pleito no debate é apostar demais. Eu acho que a vaca do Bolsonaro foi pro brejo, hein, pessoal? E eu acho que vai dar primeiro turno. Sim, ao que tudo indica. Mas amanhã tem Quest, na quinta-feira tem Datafolha e coloque nos comentários a sua opinião.